pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós iremos agora, nessa aula, nossa aula 2, abordar a unidade 2. Nós iremos falar um pouquinho das condições comuns associadas à deficiência intelectual e como se dá esse diagnóstico e como são as características. Descreveremos, então, algumas das causas de deficiência intelectual e muitas delas são encontradas as mais diversas síndromes, as quais vão auxiliar no entendimento das dificuldades encontradas no decorrer do processo escolar. Quem é que nós vamos encontrar aí nesse processo? Quem são essas crianças? Vão ser aquelas crianças com síndrome de Down, síndrome do X frágil, a fenilcetonúria, a síndrome de Rett, o hipotireoidismo congênito, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Angelman e a paralisia cerebral. Então, nessa unidade, a gente vai falar um pouco de cada deficiência para que a gente possa entender e entrar nesse mundo. Nós vamos falar, iniciando, sobre a fenilcetonúria. O que é isso? Pois bem, ela é uma doença genética e ela é causada por mutações do cromossomo que vai ocasionar a deficiência intelectual. Em conjunto com a deficiência intelectual, a fenilcetonúria, ela causa microcefalia, o retardo da fala, convulsões, distúrbios no comportamento, a criança vai apresentar irritabilidade, problemas no atraso urinário, déficits motores, convulsões e dentre outros. O diagnóstico, ele ocorre por meio de uma triagem neonatal de rotina, que é a nossa famosa teste do pezinho. O hipotireoidismo congênito, ele já é causado pela ausência de uma determinada enzima, a qual impossibilita que o organismo ele produza o T4, que é o hormônio tireoidiano. Assim, é importante destacar que os bebês com essa deficiência apresentam peso e estatura dentro da normalidade. No entanto, um dos sinais principais e observados é a icterícia neonatal prolongada. Com o passar do tempo, a criança sem o diagnóstico, ela passa a apresentar letargia, que se associa a movimentos mais lentos, a choro, a ronco e engasgo frequente. A ausência de um diagnóstico precoce e de tratamento adequado pode impedir o crescimento e o desenvolvimento do organismo, o que vai propiciar vários graus de deficiências neurológicas, incluindo a nossa que estamos abordando, que é a deficiência intelectual. Pois bem, a síndrome de Rett, essa é uma nova síndrome, é considerada uma doença de ordem neurológica de caráter progressivo. Ela vai acometer criança de ambos os sexos, principalmente a criança do sexo feminino. Essa síndrome, ela se apresenta associada à mutação do gene localizado no cromossomo X, daí ela ter esse nome. Os bebês com a síndrome desenvolvem-se normalmente nos primeiros meses de vida. No entanto, só vai perceber algo diferente no 6º mês, onde começa a surgir diversos sintomas. Com o passar do tempo, a criança passa a desenvolver problema relacionado ao movimento, à coordenação e à comunicação. Além da deficiência intelectual, a síndrome apresenta outros sinais: epilepsia, regressão de habilidade social, cognitiva, vai apresentar diversos movimentos estereotipados, caracterizada pela perda de uso funcional das mãos, passando a realizar movimentos de torcer, entrelaçar de dedos e mão na boca, tornando-se incapaz de utilizar voluntariamente as mãos. Essas crianças, elas apresentam desenvolvimento neuromotor e se comportam como as outras crianças, até a idade de 1 ano. Ao retornar do primeiro aniversário,
os pais percebem que a criança ela passa a regredir, ela passa a não pronunciar palavras já conhecidas, torna-se introspectivas, desinteressadas e perde a habilidade de executar certos movimentos que antes elas realizavam. Daí em diante, elas se tornam ansiosas, irritadas e passam a exibir movimentos estereotipados com as mãos. Então, eles movimentam muito com as mãos. Embora mais tarde possam recuperar parte da capacidade de interagir socialmente. O comprometimento das funções cognitivas e motoras costuma ser grave, a ponto, gente, de impedir que levem uma vida por conta própria. A síndrome de X frágil. A síndrome do X frágil é considerada a responsável pela maioria das causas de deficiência intelectual. A expressão X frágil deve-se a uma anomalia causada por um gene defeituoso localizado no cromossomo X, o qual, por sua vez, ele passa a apresentar uma falha. Essa falha ou fragilidade do X causa um conjunto de sintomas clínicos. Essa síndrome, ligada à alteração do cromossomo X, acomete ambos os sexos, apresentando menos incidência em sujeitos do sexo feminino. Cabe destacar que a mãe da criança com a síndrome do X frágil obrigatoriamente apresenta a mutação. Como já foi mencionado, o sexo masculino ela apresenta uma maior incidência da síndrome e maior expressão fenotípica, ou seja, as características observáveis tornam-se mais evidentes. Entre essas características, nós vamos destacar a deficiência intelectual, o estreitamento e alongamento da face, alterações comportamentais, as crianças vão apresentar também problemas ortopédicos, os pés são mais planos, apresenta escoliose, o peito é escavado, convulsões, apresenta aquela fissura na palatina, ausência congênita de dentes. As manifestações comportamentais dos indivíduos com síndrome do X frágil assemelham-se ao autismo, como a hiperatividade, o déficit de atenção, a dificuldade na interação social, a timidez, apresenta ansiedade e os movimentos estereotipados das mãos. Observa-se na fala algumas manifestações frequentes, como a ecocalia, que é aquele movimento, aquela fala repetitiva. Tais manifestações elas são caracterizadas como fala com repetição de expressão ou frase, ou também frases inapropriadas sobre o mesmo assunto, a fim de aumentar o prazo para a elaboração das respostas, na tentativa de encontrar o que deveriam vir a seguir, uma palavra ou então uma frase, para estabelecer uma estrutura sintática que permite a sustentação do diálogo. Os aspectos cognitivos encontram-se alterados nos indivíduos com síndrome de X frágil, pois eles vão apresentar alterações perceptivas, auditivas e também visuais, como, por exemplo, a discriminação, a memória imediata e a memória de curto prazo. Todas essas dificuldades aqui que nós abordamos, somando as alterações no desenvolvimento neurológico, linguístico e das estruturas lógicas, ela vai ocasionar um quadro de dificuldade de aprendizagem na comunicação, na questão na grafia, vai apresentar também hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, irritabilidade, explosões emocionais, timidez excessiva, são todas características clínicas e marcantes do comportamento dos portadores, das pessoas com síndrome de X frágil. Então, a síndrome de X frágil, ela é perceptível aos nossos olhos. Essa aqui é a nossa conhecida, é a síndrome de Down. Ela também é conhecida como a síndrome do trissomia 21. É um distúrbio cromossômico
causado por uma cópia adicional de material genético no cromossomo 21. Vai afetar o desenvolvimento do corpo e do cérebro. A incidência da síndrome de Down é de aproximadamente 1 em cada 1000 recém-nascidos. E a principal influência, nós também já passamos por isso e já sabemos que é a idade materna, a idade avançada. Mulheres com 35 anos de idade ou mais, as mais velhas, ela tem um risco significativamente maior. Essas alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome. A deficiência intelectual geralmente ela é mais leve, eles possuem boas habilidades sociais, é uma característica marcante da síndrome de Down. A criança apresenta características observáveis, que nós vamos destacar agora. A boca é mais pequena, mantém-se muitas vezes aberta, a língua é projetada para fora, as mãos são mais curtas, largas, muitas vezes com uma única linha transversal na palma das mãos. A musculatura dessas crianças, de maneira geral, ela é mais flácida. Os olhos, as pálpebras são estreitas, levemente oblíquas, com prega de pele no canto interno. A íris também apresenta pequenas manchas brancas. A cabeça com parte posterior achatada, as orelhas geralmente são pequenas e implantação baixa. O dedo dos pés são curtos, havendo um espaço entre o dedão e o segundo dedo. Os pés são achatados, as impressões digitais também são atípicas. O crescimento físico, ele é prejudicado. Apresentam, a gente pode perceber que a estatura é mais baixa, os membros são mais curtos. Muitas vezes acompanhadas por diferentes problemas médicos, incluindo doenças congênitas do coração. Podem apresentar também perda auditiva, problema oftalmológico e hipotireoidismo. Outra que nós vamos abordar agora é a paralisia cerebral. Ela abarca vários fatores, podendo ser desencadeada, como falamos na nossa primeira aula, pelas causas perinatais e pós-natais. A paralisia cerebral, ela se apresenta com uma disfunção neurológica que pode ser descrita como um conjunto de desordem postural e de movimento que acabam levando à limitação funcional da criança, pois ela decorre de disfunção sensório-motora que envolve o tônus muscular, a postura, os movimentos voluntários, associados geralmente à hipoxia, que é a diminuição das taxas de oxigênio no ar, no sangue arterial, e também a anóxia, que é a ausência do oxigênio no ar, no sangue arterial ou nos tecidos, as quais ocorrem no período de maturação estrutural e funcional do cérebro. É importante falar que a criança com paralisia cerebral, ela apresenta características que a gente vai abordar agora. Ela vai apresentar uma disfunção neurológica, conjunto de desordens posturais, de movimento, que acaba levando à limitação total da criança e funcional da criança. Ela apresenta também uma disfunção neurológica, conjunto de desordem postural e de movimentos que acabam levando à limitação funcional da criança. A hipoxia ou anóxia, as quais ocorrem no período de maturação estrutural e funcional do cérebro, também vai ocasionar um atraso motor. Na maioria das vezes, gente, pode vir acompanhado de alteração também na cognição, na comunicação, na percepção, no comportamento, nas funções sensoriais e ainda apresentar crises convulsivas. É importante a gente salientar e esclarecer
que a criança com paralisia cerebral, apesar de apresentar todas essas características que nós abordamos aqui agora, essas alterações motoras e sensoriais, ela irá aprender, desenvolver-se de acordo com as condições e as possibilidades propícias pelo meio. O atraso motor, na maioria das vezes, ele pode vir acompanhado de alterações de comunicação, de cognição, de percepção, de comportamento, de função sensorial e crise convulsiva, sendo sempre necessário ter um acompanhamento dessa criança. Olha só, eu deixei aqui na sala virtual disponibilizado o curta-metragem que chama-se Corda. Esse curta-metragem, ele retrata perfeitamente uma criança com paralisia cerebral. Ele vai apresentar uma criança com limitação e a importância da inclusão, o acolhimento, o afeto e, acima de tudo, um olhar diferenciado, que é o olhar do amor. Nos seus quase 11 minutos, esse filme, ele vai prender a atenção, vai emocionar você e vai fazer você refletir e pensar. Ele foi baseado em fatos reais e Cordas é uma verdadeira lição de amor, de amizade e respeito pelas diferenças. Ele conta a história de Maria. É uma menina que vive num orfanato e que criou uma ligação muito especial com um colega de classe que tem paralisia cerebral. A menina, a Maria, ao contrário dos demais colegas que preferem manter distância do recém-chegado, logo se aproxima e passa a incluí-lo em todas as suas brincadeiras. Maria passa a fazer a adaptação necessária para que o amigo com paralisia cerebral também possa se divertir. Juntos, eles pulam, cantam, pula corda, joga bola, leem livros, empina pipa e dançam. O filme mostra a importância da inclusão na escola. Sugiro que todos façam essa reflexão. Continuando, nós vamos abordar agora a síndrome de Prader-Willi, que é uma doença também genética e ela é mais rara e ela é de ordem cromossômica. Os sintomas, eles vão incluir tônus muscular fraco, a criança vai apresentar dificuldade alimentar, baixa estatura, desenvolvimento sexual incompleto, deficiência cognitiva e um sentimento crônico de fome que pode levar a comer em excesso e a obesidade. A incidência é de aproximadamente 1 em cada 25 mil a cada 1 em cada 1.000 recém-nascidos. Indivíduos com a síndrome estão em risco de dificuldade de aprendizagem e de atenção. Esse diagnóstico, o diagnóstico precoce, ele vai permitir a intervenção precoce. As crianças devem receber tratamento para melhorar esse tônus muscular deficitário. Vai precisar de um tratamento com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais também são indicados. Crianças em idade escolar irão se beneficiar de um ambiente de aprendizagem altamente estruturado, bem como injeção diária de hormônio do crescimento. Aí, pessoal, você já ouviu falar na síndrome de Angelman? Muita gente não, infelizmente. Por quê? O distúrbio não é tão divulgado na imprensa, embora a sua incidência seja considerável e merecesse uma devida atenção. A síndrome é conhecida como um distúrbio que provoca, entre várias coisas, também a deficiência intelectual. A síndrome de Angelman é uma doença genética, complexa, caracterizada por atraso intelectual e desenvolvimental grave, que vai comprometer a fala, vai apresentar convulsão, abano das mãos e uma atitude totalmente feliz e empolgada, com frequentes gargalhadas e risos. É importante ressaltar que nas crianças que já constituíram a maneira de caminhar, o jeito de andar chama a atenção pelo aspecto desequilibrado, como pernas abertas, braços ligeiramente abertos, numa tentativa de firmar o equilíbrio. Dotado de movimentos cambaleantes e totalmente trêmulos.
3 critérios básicos devem ser atendidos para que haja um diagnóstico de deficiência intelectual. Dentre eles, o funcionamento intelectual, significativamente abaixo da média. O QI é inferior, é de 70 ou então inferior. Como critério também, estão os déficits concomitantes ou prejuízos no funcionamento adaptativo, ou pelo menos 2 das seguintes áreas: comprometimento da comunicação, comprometimento do autocuidado, da vida doméstica, comprometimento das habilidades sociais, interpessoais, usos de recursos comunitários, autodireções, as habilidades acadêmicas funcionais, o trabalho, o lazer, a saúde e segurança. Sempre o início é antes dos 18 anos. Esse diagnóstico, ele requer uma avaliação profissional completa que vai envolver a inteligência e o comportamento adaptativo. Criança com DI, com deficiência intelectual, normalmente elas são trazidas à atenção de um profissional por causa de seus comportamentos ao invés de suas baixas inteligências. Formas moderadas e graves são identificadas precocemente, pois os marcos de desenvolvimento são nitidamente atrasados. As formas mais leves, muitas vezes, elas se tornam aparentemente visíveis durante a escola primária, como resultado de dificuldade acadêmica ou menos mais tarde durante a adolescência. Em todos os casos de deficiência intelectual, o ponto crucial do tratamento é a detecção e intervenção precoce. Como nenhuma etiologia específica pode ser encontrada em até 40% dos casos, e muitas das causas conhecidas não podem ser curadas. Na maioria dos casos, o objetivo do tratamento não é a cura, mas sim é minimizar os sintomas e minimizar essa incapacidade por meio de reduzir riscos, como, por exemplo, ajudar essas crianças, essas pessoas a estarem seguros em casa, na escola, na sociedade. Ensinar habilidades para toda a vida, melhorar a qualidade de vida e apoiar as famílias e os cuidadores. Metas detalhadas e modalidade de tratamento para cada indivíduo dependerão em grande parte da causa e a gravidade da deficiência intelectual. A escola, ela é essencial para as crianças com deficiência intelectual, para aprender não apenas aquelas habilidades acadêmicas, mas também elas vão aprender a autodisciplina, as habilidades sociais, a prática para viver em comunidade. Apesar de terem mais dificuldade de aprendizagem, experiências e pesquisas mostram que ao aplicar as técnicas de ensino adequada, muitas dessas crianças elas são capazes de adquirir as competências básicas de leitura, escrita, raciocínio lógico, matemática. Contarei para vocês agora uma história acontecida lá na floresta, lá na sala de aula. Era uma vez uma escola para animais. Os professores tinham certeza que possuía um programa de ensino inclusivo. Porém, por algum motivo, todos os animais estavam indo mal. Ah, o pato! O pato era a estrela da classe, mas estrela da classe de natação. Porém, ele não conseguia subir em árvores em nenhum momento. O macaco, ele era excelente subidor em árvores, mas era reprovado nas aulas de natação. Os frangos se destacavam nos estudos sobre grãos, mas se desorganizavam totalmente na aula de subir em árvores, que sempre acabavam na sala do diretor. Os coelhos eram sensacionais, gente, nas corridas. Ganhava todas, mas precisava de aulas particulares de natação. O mais triste de tudo era ver as tartarugas, que depois de vários exames e testes foram diagnosticadas como tendo atraso de desenvolvimento motor. De fato,
elas foram enviadas para a classe da educação especial, numa distante toca dos esquilos. A pergunta e reflexão é: quem eram os verdadeiros fracassados? Existem fracassados nessa história? Cada criatura, ela tem a capacidade e as suas habilidades próprias, coisas que faz naturalmente bem. Essa historinha faz a gente refletir a necessidade de nós, educadores, repensarmos, romper com esse modelo educacional etilista, em que a escola ela não pode continuar anulando e marginalizando as diferenças e nem desconhecer que o processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer em diferentes maneiras, sem ignorar as origens, as potencialidades e os valores de cada aluno. Portanto, essa história pode ajudar a compreender que cada criança, a compreender que cada estudante, cada ser humano é uma criação única. Possuímos uma série de talentos, capacidades e várias maneiras de aprender. Mas cada um de nós apoia-se em diferentes sentidos para captar e organizar informação para aproximar-nos dos objetos de conhecimento. A escola, gente, ela pode ser um espaço, inclusive, se nela todos forem atores e autores. Esse ambiente escolar, ele tem que ser baseado na relação de aceitação, de respeito, de valorização das diferenças entre professores, pais, funcionários, alunos, comunidades. Essa é a condição necessária para consolidar o processo inclusivo, contemplando a diversidade. Mantoan, ela é uma autora de vários livros abordando o tema de inclusão. E ela diz que incluir é ter capacidade de entender, é reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes. Incluir é acolher todos, sem exceção, é construir formas de interagir com o outro que, uma vez incluídas, poderão ser atendidas às suas necessidades educacionais especiais. O estudante com deficiência física, mental, intelectual, os superdotados, todas as minorias e para o aluno, que é discriminado por qualquer outro motivo. É com carinho que nós terminamos essa unidade e na certeza agora de que vocês terão um olhar diferenciado a todas essas deficiências aqui apresentadas. Um forte abraço e até a próxima aula.